Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Clarice, Carol, Érica, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Já vi que o Rodrigo entrou, Guilherme também. Gente, vou admiti-los. E aí, pessoal, vocês receberam o convite? É só aceitar. Olá, Nóbrega, tudo bem? G, Boa noite. boa noite. Boa noite, eu tô com. Vou ter Você que tá com a virar câmera aqui. virada, Rodrigo. Sim, Agora tá, cadê? sim, Rodrigão, agora sim. Bom, gente, Tudo Olá, bom? Tatiana, tudo bem, minha amiga? tudo bem, pessoal? Fico muito feliz de estar aqui Tudo com bem. vocês para mais uma live do Tributário em Jogo que promete com mais um assunto que é fácil, né? Assim, nem um pouco polêmico, tranquilo. Mamão com açúcar, vamos ver, né? Rodrigo que tem a responsabilidade de mostrar se esse tema é fácil ou se está longe disso. Mas, galera, obrigada por estar aqui. A gente tá para começar mais uma live sobre um tema super interessante que traz essa interseção entre a economia que a gente vive hoje, novidades, né, da contemporaneidade, dentro de um contexto federativo específico ao contexto brasileiro, e que envolve toda uma particularidade fiscal, de repartição de bases tributáveis, que acaba conduzindo a certas situações de conflitos de competência, em que a gente precisa ficar debatendo sobre o que é serviço, o que é mercadoria e os limites dessas duas terminologias que a nossa legislação utiliza. Bom, muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui. Obrigada, Zé, pela parceria sempre. Estamos juntos sempre, minha amiga. Hoje, nosso convidado aqui é meu irmão, Rodrigo Tomiello, grande figura, grande advogado, experiente nas questões de energia, experiente, especialista nas questões tributárias. Marido da doutora Bárbara, pai do pequeno Tony Stark, que está chegando aí para nossa alegria. Graças a Deus, Deus o abençoe, tudo de bom sempre. Um abração para você, para toda a família, meu irmão. Estamos aqui para ouvir você. Muito obrigado pelo convite e pela parceria que a gente já tem de longa data, nós dois, nosso grande amigo PH D'Angioli também. Com você a palavra, meu irmão, por favor. Obrigado. Eu só testando o áudio antes, vocês me escutam bem? Tá ótimo, Muito bem. tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Esse tema surgiu entre nós aqui numa provocação de vocês do Tributário em Jogo, né? Uma caixinha de perguntas que estava lá com o Zé Guilherme e ele fez esse questionamento e eu vi que a maioria das pessoas respondeu ICMS É. na tributação do eletroposto. E eu, como advogado do setor de energia, não gostei. Disse, não. Como assim? A maioria, falando em ICMS, não pode. E aí, discutindo isso com ele, discutindo esse assunto, ele sugeriu que a gente debatesse isso entre nós aqui, e trazendo o tributário em jogo e convidando as pessoas para escutarem o que a gente pensa e as divergências. Só que para chegar nisso, a provocação que o Zé Guilherme fez aí durante esse período para convidar para a live me deixou ainda mais preocupado com relação a esse tema. Porque nós precisamos dar dois passos atrás e assumir algumas premissas antes de começar a discussão propriamente dita dos efeitos tributários do eletroposto. Primeiro, nós temos que admitir que o artigo 170 da Constituição traz o princípio do desenvolvimento sustentável. Uma vez que a nossa economia traz como um princípio norteador o desenvolvimento sustentável, e assumindo isso como uma premissa, nós vamos para a segunda premissa, de que a eletrificação da mobilidade é uma forma de desenvolvimento sustentável. O Marcelo Galto, da Petrobras, está escrevendo muito sobre isso, está criticando um pouco essa visão, então eu vou pedir Vênia, o colega da Petrobras, para assumir essa premissa, pelo menos para o nosso debate aqui. Se eu assumo essas duas premissas, eu vou partir para uma terceira. O Estado brasileiro não tem recurso para disponibilizar eletropostos para fornecer energia para a recarga desses veículos. Bom, então eu preciso do investidor privado que ele atue nesse setor específico da economia, fornecendo postos de recarga de veículos elétricos.
O que acontecia até então é que a regulação do setor de energia vedava a comercialização ao consumidor final de energia elétrica. Bom, e aí que começou o meu problema com a resposta do pessoal na caixinha do Zé. Ora, se eu não posso vender energia para o consumidor final, eu preciso ir para o mercado livre de energia para comprar energia direto do gerador, senão eu sou obrigado, eu sou chamado cativo, não é por acaso, eu sou obrigado a comprar da distribuidora, então é no Rio de Janeiro, é a CPFL aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, é a Enel no Ceará, que inclusive está vendendo os ativos, é a Neoenergia em Pernambuco. Então, se eu sou obrigado a comprar da distribuidora, como que qualquer outro que não é autorizado pela ANEEL vai vender essa energia? Então eu afasto esse ICMS. E aí o Zé Guilherme provocou, não, calma aí. É ilícito, mas o próprio código tributário diz que eu não vou olhar a licitude do negócio jurídico. Aí eu disse, não. Mas aí nós temos um problema muito sério. E aí eu vou repristinar um artigo que eu publiquei no Conjur, quem define o que é interesse público e privado, porque aqui a gente fala disso. Ora, se eu tenho um sistema interligado nacional, se eu tenho instalações que são consideradas de segurança nacional, se eu tenho a ANEEL, se eu tenho a EPE, se eu tenho uma Câmara de Comercialização de Energia, e se eu tenho o ONS regulando todo o setor elétrico para garantir estabilidade, desenvolvimento, segurança energética, eu não posso simplesmente dizer que eu vou autorizar que se abasteça um carro num eletroposto e que se cobre por isso e que vai incidir ICMS, que é uma comercialização de energia. Posso trazer aqui, só interpor uma pergunta? Claro. Bom, independentemente da questão regulatória, de haver permissivo ou vedação para comercialização, esse tipo de restrição pela lei para fins regulatórios, o que eu acharia interessante a gente refletir sobre o que é ontologicamente essa transação. O que acontece no abastecimento via energia elétrica, né? Quando você transfere essa energia elétrica e abastece, fornece, né, força motriz para esse veículo que tem esse funcionamento. Será que a gente pode fazer um paralelo? É a mesma coisa que acontece, ontologicamente, é a mesma coisa que um abastecimento com combustível, por exemplo? Ou tem alguma coisa na natureza da operação que é distinta? Transferir energia é diferente de transferir o combustível? Então, é aí que mora o problema. É exatamente aí que mora o problema. Ontologicamente, eu tenho dificuldade até de reconhecer e falar em ontologia, eu vou sempre lembrar de Heidegger na Floresta Negra, que para reconhecer um fuzil eu preciso saber o que é um fuzil, senão eu não reconheço fuzil. E aqui a gente está mais ou menos partindo da mesma premissa. E por quê? Porque a nossa dificuldade no direito tributário é justamente traduzir, né, fatos jurídicos conforme a Constituição permite que se faça, e aí eu até comentei com o Zé Guilherme, o Ferreira Neto estava numa das últimas lives aqui do Tributário em Jogo, se eu não me engano, na última, e a tese de doutorado dele é mais ou menos nesse sentido. A dificuldade que nós temos de transpor a realidade dos fenômenos para aquelas caixinhas que nós criamos do direito tributário. Então, a proposta dele é justamente eliminar as caixinhas. Se a gente vai em julgados do STF, e o tema 700 é fabuloso, é pródigo disso, que ainda se discute a obrigação de dar, a obrigação de fazer, para discutir se é ICM ou se é ISS. E se nós nos mantivermos nessa caixinha, a gente não vai responder essa pergunta. Por uma simples razão. Eu não posso comercializar energia no eletroposto. Eu tenho uma vedação. Ontologicamente, eu estou vendendo energia? Talvez sim. Talvez sim. Eu até tendo a dizer que sim. Eu estou vendendo energia. Até tem uma grande companhia aí, acho que o Zé Guilherme está sabendo, que já botou no mercado um eletroposto e vai cobrar por megawatt. Ora, mas o que tem mais de comercialização de energia que isso? Não tem como deixar mais comercialização de energia do que isso. Essa é a verdade. Se eu estou cobrando por megawatt, é evidente que eu estou cobrando a energia.
E mesmo quando a regulação da ANEEL, na Resolução 1000 de 2021, autoriza e fala de serviço, que serviço? Então, ontologicamente, fica difícil também. Que serviço é esse? Aí o Zé vai puxar lá na lista complementar da 116, é recarga de bateria. Recarga. É uma Ei, eu vou te força. provocar. Eu não sei Recarga. se eu acredito, mas que eu vou te provocar, vou, Rodrigão. É uma forçação de barra tremenda. Eu Só tenho que uma, para. eu tenho Vai uma lá. pergunta para colocar também, gente. Que é o seguinte: e o papel da lei complementar nessa história? Será que a lei complementar, quando ela exerce aquela função pacificadora dela, né, de tomar decisões pela via do legislador para sanar discussões, essa função pacificadora, ela admite adentrar em discussões ontológicas ou a natureza das coisas pretere a lei complementar? O que eu quero dizer? Se a gente assume que a função pacificadora que está lá na Constituição, ela pode superar certas dessemelhanças, certas diferenças ontológicas pequenas que geram controvérsias justamente por serem tão aproximadas, se ela pode superar isso para trazer uma harmonia, um pouco mais de harmonia para o sistema, então a gente não poderia considerar que, mesmo que recarga não tenha um serviço típico, né? Estando na lei complementar, já satisfazeria e justificaria ISS? Eu tendo a responder que não. Deixa eu provocar mais, Rodrigão, antes de você responder. Vai. Tentar agregar aqui ao que nossa amiga trouxe para a gente. Queria que você respondesse essa grande Andrezinho, aquele abraço, meu irmão, nosso amigo aí, promotor, grande André Luiz, forte abraço. Eu queria que você respondesse essa, considerando também algo que eu já ouvi, que seria uma chamada interpretação evolutiva do vocábulo recarga contido na Lei Complementar 116, não esqueçamos, de 2003. Porque eu me seduzo pelo argumento, você sabe, nós já escrevemos juntos sobre isso, de mutação do direito. As palavras, muitas vezes, elas não são autorreferenciadas. A evolução do mundo pode determinar com que a gente passe a ter nova leitura dessas palavras, nova leitura desses contextos. Então, queria te ouvir, além da provocação da professora Tatiana, eu queria que você falasse, por favor, também, de como você enxerga a possibilidade de uma interpretação evolutiva desse recarga. E já adianto, eu não gosto de ideia de interpretação evolutiva para tributar, porque me parece analogia para tributar. Mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para te ouvir. Então, o problema é grave e depois a gente vai falar mais adiante e não se resume só ao eletroposto. Só para dar um spoiler, hidrogênio verde é o mesmo problema. Tá? Eu fiz uma consulta com o governo do estado do Rio Grande do Sul justamente para que ele me dissesse qual é a nomenclatura comum do sul do hidrogênio verde. Tá? Então é a mesma questão que a gente enfrenta aqui, a gente enfrenta nos outros setores, em outras tecnologias. Tá? A interpretação evolutiva, e o Zé fez de proposta essa pergunta, porque ele sabe que isso me deixa nervoso, a desgraça da intimidade é isso, né? A gente vem para uma Isso, live... eu já tenho ponto fraco. Ele faz de propósito. Eu, mais do que medo, eu tenho pavor de interpretação evolutiva. E por uma razão muito simples. Tá? Eu ainda acredito, e aí eu vou contra a tese que eu acabei de citar do Arthur Ferreira Neto, eu ainda sou refratário à tese de que nós possamos abrir mão de interpretar o direito tributário como um direito de garantias de liberdades fundamentais. Ele tem a mesma matriz, a gênese dele é a mesma do direito penal. Eu não posso arrefecer nas garantias individuais com relação ao direito tributário, sob pena de amanhã ou depois, aquilo que o Lênio Streck fala, eu chamo ônibus de copo d'água e copo d'água de ônibus, e em algum momento eu vou ter sede e vou morrer atropelado. Então, esse é o problema. Eu começo a trocar o sentido das palavras
chega algum momento a comunicação se perde. E aí eu vou, atendendo a provocação da professora Tatiane, eu vou sugerir que nós não admitamos no direito tributário que as coisas não saiam da Constituição. A Constituição, para citar ali no Streck de novo, constitui a ação. Então, a matéria tributável, por mais que esse tema 700 da repercussão geral da STF, em diversas vezes, fala que o conceito de serviço não se extrai da Constituição, e tem um julgado Eros Grau que ele se estende nessa análise, mas eu não posso estender aquilo que está na Constituição para uma interpretação sem fim, ilimitada. E é o que me parece, a partir do momento que eu chamo qualquer coisa por qualquer coisa, é mais ou menos irmãos Karamazov, Deus morreu, podemos tudo, né? Então é mais ou menos isso, o ente tributante vai fazer isso, né? Então, hoje, se me perguntarem, para ser bem direto, qual é o tributo que incide sobre a recarga de eletroposto, eu vou dizer nenhum. E aí alguém da fazendário aqui vai pular da cadeira e vai dizer, mas esse cara é louco. Mas é verdade. Hoje nenhum, porque ele não cumpre todos os elementos de nenhuma hipótese de incidência. Mas tu está vinculado ainda ao Paulo de Barros Carvalho, regra matriz. Pode ser. Eu admito isso. Mas hoje eu diria nenhum. Vamos lá. Posso colocar só assim, para complicar um pouquinho? Não, porque a partir do aporte do Zé e das suas considerações, me veio o seguinte na mente. Uma coisa é eu comparar o copo d'água com o ônibus para avaliar uma interpretação evolutiva, para admitir ou não uma interpretação evolutiva dentre esses dois termos, né? Outra coisa é eu falar entre um copo d'água e uma taça de água. Ou uma pequena garrafinha de água e um copão de água. Assim, mas a gente vai concordar. Você vai aproximando termos e coisas que são distintas, mas que eventualmente, a depender do que a gente está vivendo, numa certa circunstância, num certo contexto, pode se sobrepor ou pode não se sobrepor, pode ser muito diferente ou pode ser a mesma coisa. Eventualmente existem questões culturais que podem trazer certos influxos sobre isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa interpretação evolutiva, tendo isso em consideração. Conceitos que são aproximados, que eventualmente servem a um mesmo propósito e eventualmente até fazendo trazendo o seu argumento para afastar o conceito de abastecimento via energia elétrica com o que o legislador quis dizer originalmente quando ele usou esse termo carga e recarga. Então, era isso que eu queria trazer aqui para ver se... Claro, mas quando a gente fala em copo de água e taça de água, a gente já concordou sobre uma coisa, né? Tem água. Tem água. Já é um consenso. Verdade. Então, nós já temos um consenso. O que a gente não pode dizer é que um deles não é de água, é vinho, né? Então, a gente já tem um consenso. O que acontece nesse caso específico do eletroposto é que se eu vou lá, pego a tomada, porque hoje os veículos elétricos pode ser tanto aquela tomada especial de recarga rápida quanto uma comum, que é aquela do celular. Eu vou lá, eu mesmo pego, coloco ali e recarrego o meu carro. Eu vou chamar isso de serviço? Olha que complicado que é chamar isso de serviço. Mas está à disposição. Mas aí é um negócio da função da lei complementar. A lei complementar trazer exceções ao conceito constitucional. E aí o que eu ponho de pimentinha é o fato de a função pacificadora da lei complementar estar na Constituição. Então, esses conceitos estão na Constituição, a repartição de competências está na Constituição e a função pacificadora também. E aí? Mas aí eu te pergunto. Não, eu só vou devolver a pergunta. Se o mercado de energia elétrica abrir e permitir a venda para qualquer consumidor, aí, através de uma mudança regulatória, eu vou mudar o fato gerador. A atuação vai continuar a mesma. Mas aí o Estado vai dizer, agora é venda de energia.
Basta só mudar a regulação, não precisa nem lei complementar. Aí vai começar a briga, aí ICMS, o Estado vai cobrar, o município vai cobrar, vai dizer, ah, mas é recarga, sempre foi recarga. Não, não, sempre foi venda de energia. Eu tenho uma ponderação sobre isso. Começando pelo que a professora Tatiana trouxe para a gente, que eu acho que é importante. Eu acho que a lei complementar, ela não pode simplesmente transformar o ônibus na água, mas pode dizer que o copo d'água e a taça de água são a mesma coisa. Eu acho que até esse limite a lei complementar pode dizer. O meu ponto todo em relação a isso ela não disse. Ela não disse. Em 2003, quando ela fala de recarga, ela não disse. É outra Não é coisa. disso. É outra coisa, entendeu, amiga? E hoje há uma lei complementar 195, acho mas seria esse o número. Se sai a lei complementar 195, emendando a lei complementar 116 e dizendo ali, serviço de recarga de bateria de carro elétrico. Eu me dobro. E acredito que o Rodrigão também. Se sai exatamente isso, eu me dobro. Tá bom, é serviço. Vamos entrar em outras aí, discussões. Tá, pelo menos por enquanto, serviço é. Pelo menos por enquanto. E aí eu vou te Porque perguntar. o Rodrigo tem o óbice regulatório, mas é a segunda parte da minha desconstrução comparativa. Não é não é algo que destrói o argumento na sua origem, é só comparativo. O STJ, ao apreciar a questão relativa aos serviços acessórios à comunicação, lembra dessa, Rodrigão? Questão dos serviços atinentes à comunicação de celular, tal coisa. E aí colocou o seguinte: isso aqui não é serviço de comunicação tributável por ICMS. Isso aqui é um serviço acessório à comunicação, portanto, tributável por ISS. E o STJ, ao fazer isso na época, a primeira sessão, passou por cima do conceito regulatório, porque se você fosse na norma da Anatel, ali estava dito o seguinte: olha, os serviços de telecomunicação são X, Y, Z, W. Então, esse argumento, embora me seduza, ele já foi vencido em algum momento, em alguma instância, pelo órgão do judiciário que, em tese, tem a última palavra nisso. Então, Mas eu vou trazer você mais um problema. Vai. Eu vou admitir que, então, se a lei complementar fizer isso, eu vou admitir que seja ISS e o STJ tem precedente dizendo que vai passar por cima do que diz a regulação. Vamos admitir isso. Aí eu pergunto, qual é a base de cálculo? O quanto Porque eu aí tem cobrar. aquele julgado do bilhete, o bilhete do jockey, e teve toda aquela discussão, qual é a base de cálculo? É a aposta toda? É só o serviço? O que que é? Pois é. É o quanto eu cobrar, Rodrigão. O quanto é. Se usar como métrica a energia, o tanto de carga que você precisa, aí é um problema, né? Não é. Isso é perigosíssimo, Tati. É você dizer o seguinte: sobe, mas para baixo. Isso é uma preocupação que a gente tem perene, que eu até conversei com o Rodrigão. Se você vai chamar de serviço, pelo amor de Deus, não cobra pela energia. Sim. Cobra pelo tempo de recarga, cobra por alguma coisa assim. Mas não... Perfeito. Pelo menos você ganha coerência na hora de você se defender. E veja, esse é um tema que ainda não está muito em voga, mas é uma batalha que tende a se iniciar na medida em que a galera está começando os carros elétricos. Eu até não sabia, conversando com o Rodrigo, fiquei sabendo. Já existem carros 100% elétricos nesse país. Eu achei que todos os carros permitissem também o abastecimento pelos combustíveis clássicos. Já tem 100% elétrico, ou seja, os eletropostos são uma realidade crescente e que daqui a pouco vão se tornar essenciais, propriamente. Então, essa é uma batalha que vai começar e tem uma autuação, eu não conheço ainda o destino dela, mas da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, cobrando ICMS. Exatamente porque, pelo menos pelo que me passaram, a metodologia de cobrança era uma metodologia pela quantidade de energia disponibilizada. Aí a pessoa se complica. Mas tem uma grande companhia fazendo isso, está anunciando aí, né? Tem uma grande companhia anunciando um eletroposto com base, se eu não me engano, o valor até 1,19, 1,9 megawatt. Não, parei um pouquinho. Aí eu vou dizer que é serviço, sabe, começa a ficar difícil defender. Mas se eu disser que é serviço,
eu estou dizendo que ele está atuando de forma equivocada. Porque se eu disser que não é serviço ICM, está atuando de forma equivocada, porque a ANEEL diz que precisa ser serviço. E a ANEEL ainda regulou mal esse assunto, porque fala da própria distribuidora, e aí em outro momento fala que pode ser, que não precisa ser distribuidora, é só avisar a distribuidora. Então, esse assunto não está tranquilo. E eu vou avançar para um assunto pior ainda. Quando eu digo que eu não entendo existir nem ISS, nem ICM sobre isso, porque está confuso demais, porque eu tenho argumentos para defender que não incide nenhum nem outro, eu crio uma insegurança jurídica, eu crio uma inviabilidade de cobrança por isso, que era o que acontecia até pouco tempo atrás, ninguém cobrava por isso, que aí eu vou dizer que essa insegurança é inconstitucional. E a razão é simples. Se eu concordo com as premissas que eu disse no início, essa insegurança está impedindo o desenvolvimento dessa cadeia de fornecimento, o desenvolvimento dos eletropostos, logo eu estou violando o artigo 70 que eu saí de arrancada dizendo que era uma premissa que nós iríamos admitir. Inclusive que a eletrificação era uma saída para a redução de carbono e para o desenvolvimento sustentável. Então, essa insegurança que nós estamos debatendo aqui é inconstitucional, inclusive. É preciso que se resolva. Então, partindo disso... Não, vai, Zé, porque eu acho que talvez eu vá... Sempre a dama primeiro por aqui, irmã. Por favor, você primeiro. Não, porque talvez eu dê um passo largo aqui na discussão. Então, se você tiver eu ia só citar aqui que a nossa colega Babi M.R. Moraes, boa noite, muito obrigado pela presença, minha amiga. Ela fala, a ANEEL mesmo fala que é serviço. A energia é insumo na prestação da recarga. Até a forma de cobrança revela isso. Esse aqui é o ponto também, Babi. Depende. Rodrigão já trouxe casos em que o camarada está cobrando por quantidade de energia. Mas é o que a amiga coloca aqui. O certo seria não cobrar pelo preço da energia, mas pelo serviço agregado. Você está perfeita, está linear, está coerente. E aí depois você coloca o seguinte. E a interpretação extensiva da lei complementar me parece autorizar sim a cobrança do ISS pelo item 1401. É a posição que hoje em dia prevalece, é o que a gente mais percebe no mercado, mas a conversa aqui é exatamente porque me parece que esse é um bolo que pode estar sendo agora formado, mas que depois os contribuintes podem eventualmente buscar uma repetição de todos esses valores pagos, caso o judiciário encontre uma solução que defina, por exemplo, que não, esse é um alargamento indevido da lista anexa à lei complementar. Porque, veja, quando o ICMS incide, ele incide sobre qualquer mercadoria. O ISS não. O ISS incide sobre os serviços que estão ali listados. Por isso é que o Rodrigão provavelmente vai trazer isso também. Aquela definição que alguns, principalmente procuradores do município, que são extremamente competentes, mas têm trazido para a gente se não é mercadoria, é serviço. Não é mercadoria, então é serviço. Tem riqueza, tem manifestação, tem alguma coisa? Não existe buraco. Não existe lacuna, é isso, irmã. Mas eu aceito até aí, Tati. É serviço? Tá bom, vou aceitar que é serviço. Mas não aceito que ser serviço inexoravelmente permite a cobrança do ISS. Só é permitida a cobrança do ISS pelo que Milady muito bem trouxe, nos casos previstos na lei complementar, que é a lei conformadora da competência de cada município. Com isso, só breves colocações para a amiga nos levar adiante. Agora até mudei de ideia com relação ao ponto que eu ia trazer, porque agora minha cabeça já foi em outro ponto. Então, a gente tem a gente discutindo hoje, na data do hoje, a gente pode imaginar dois campos de reflexões. O campo do problema que está acontecendo agora, dos fatos econômicos que ocorrem agora e que, eventualmente, vão dar ensejo a uma repetição, a uma disputa, com a base normativa atual, vigente. E a gente tem um plano de reflexão sobre o que pode vir para sanar essa confusão que o Rodrigo disse que pode ser considerada uma inconstitucionalidade, né? Então, primeiro, em relação à situação atual, ao que está acontecendo agora, à luz desse nosso contexto normativo. Fiquei pensando, e se o legislador resolver vir com uma lei interpretativa?
Ele pode, Ainda? ele pode produzir efeitos interpretativos, trazendo esse adicional e dizendo que o Recarga sempre quis referenciar esse tipo de atividade, esse tipo de realidade econômica? Aí eu vou me autorizar a duas coisas. A primeira delas eu vou questionar de novo qual seria a base de cálculo. É uma lei interpretativa de serviço? Tá bom. Qual é a base de cálculo? Eu vou considerar a energia que o eletroposto adquire e vende, o preço dessa energia, o custo dele. Eu vou considerar na base de cálculo ou vai ser só o serviço? Eu volto lá para o bilhete do jockey. É toda aposta ou só o serviço? Então eu vou voltar para isso. E aí eu vou me permitir, que eu tinha separado, citar o ministro Gilmar Mendes. Vale dizer, isso no tema 700 da repercussão geral. A mera inclusão na lista não transforma em serviço a atividade que, pela sua natureza, tenha outra qualificação jurídica, mas a não previsão na linha da jurisprudência desse tribunal afasta a incidência do imposto. Então, um pouco na linha daquilo que o Zé tinha dito. Não, lacuna, não. Lacuna, não. Lacuna não tributa ISS. Vamos parar com essa brincadeira aqui. Está aqui o Gilmar Mendes dizendo, não é assim. Funciona. Tá? E segundo, não adianta botar na lista e chamar de serviço que não é serviço. Não adianta chamar de ônibus o copo d'água. Tentaram fazer colocação de bem. E aí não Exatamente. rolou. O Gilmar Mendes vem e diz, não. Calma, não adianta dizer que assim, vai recarga. Não, calma aí. O que é isso? Aí vem uma grande companhia e diz, eu vou cobrar por megawatt. Tá, mas que serviço que eu cobro por megawatt? Não é. Se é megawatt, é venda. Se é serviço, tem que ser o valor total cobrado pela recarga. Pelo menos por uma questão de linearidade, tá, Rodrigão? Na minha cabeça, a linearidade determina que se trabalha assim. Se nós conseguíssemos ultrapassar o óbice regulatório, pode vender. Venda por unidade de energia da mesma forma como a gente é cobrado na... Assina embaixo. Assina embaixo. Se tirar o óbice regulatório, tá bom. O que eu não posso admitir é tributar ICMS de um produto, de uma mercadoria que eu não posso vender. Sim, você colocou isso com precisão. Eu fiz a provocação do non-wallet, mas eu estou, de certa forma, convencido de que essa é, sim, uma dificuldade. Não obstante... Vai, Tati. Vai. Não. Você ia complementar. Complementa que depois eu não, só ia falar o seguinte, o próprio Estado, com E minúsculo, a unidade federativa, os estados de UDF, certamente vão inaugurar uma briga danada atrás disso, porque eles já perderam o software. Eles não vão querer perder essa de jeito maneiro, irmão. E olha que a gente está falando, e eu até oportunamente quero levantar essa bola para você, energia elétrica é sujeita à substituição tributária. Só poderia haver a cobrança nesse último elo se permitissem o complemento. A cobrança do complemento, uma leitura extensiva do tema de repercussão geral 201. Mas antes disso, vamos ouvir a Tati e depois eu queria te ouvir sobre esse aspecto, por favor, amigo. Tati. Em relação ao non-wallet, é que tem uma questão, Bom, o princípio do non-wallet, ele é por si só controverso, né? Tem várias controvérsias envolvendo isso. Mas um dos pontos que eu queria trazer era... O non-wallet, ele não significa que você possa definir hipótese de incidência por uma transação, uma operação que é ilícita. Ele diz que se você tenha materializado no plano dos fatos uma coisa econômica que atrai incidência de algum imposto, de algum tributo que tem previsão no nosso contexto normativo, tipo imposto de renda, materializou renda, incide imposto de renda. Mas a renda pode ser proveniente de um treco ilícito, mas isso não faz parte da hipótese de incidência. Se você já estabelece que uma operação de abastecimento é hipótese de incidência de abastecimento, né, via energia elétrica, traz uma recarga, traz a hipótese de incidência do ICMS, aí a gente tem um contexto diferente, porque você está na definição da hipótese de incidência. E aí não é algo que o non-wallet abranja, né? E eu ainda tenho um problema sério, e aí isso foi uma discussão que eu e o Zé nós tivemos. Eu tenho um problema sério de aplicar non-wallet para ICM. Eu não consigo admitir. É o que a gente. Foi exatamente aquela.
Talvez o problema seja aí. É mais difícil você imaginar para tributos indiretos, que são definidos por um aspecto objetivo, do que do que nos tributos que tem a hipótese de incidência subjetiva, né? Porque aí você meio que aparta o ato ilícito do seu resultado, que tem essa dimensão econômica. Exatamente, porque a renda é um ente abstrato. Se a gente pegar lá desde o Adam Smith explicando como funciona os juros, ou mesmo antes, pegar toda aquela teoria lá do início da economia, olha a dificuldade que é entender como forma. E a gente tem um assunto recente no STF sobre isso. O que é juro de mora, o que é? Enfim, é ganho e a correção monetária, o que é? Olha a dificuldade que a gente tem de tangibilizar isso. Então, para a renda eu admito. Agora, o ICMS, a gente tem que falar, é mercadoria. Se a mercadoria é proibida, eu vou fazer uma analogia pobre aqui, vocês me façam. Não é mercadoria, né? Não é mercadoria, não está sujeita a mercancia legítima. Mas vai, Rodrigão. Mas eu vou fazer uma analogia bem pobre aqui. Vocês me permitam, me deem a licença poética. A energia sem autorização da ANEEL é um bem fora do comércio. Eu não posso vender. Vem na minha casa e carrega teu celular, mas se eu te cobrar por isso, eu estou agindo ilegalmente. Então, bem fora do comércio, eu não posso cobrar. Eu não posso alienar ele. Eu preciso de uma autorização da ANEEL para alienar. Caso contrário, ele não pode ser vendido. Sabe? Essa é a visão. Por isso que a analogia é pobre. É a mesma coisa de eu vender um pedaço do céu. Olha, a operação até existe, mas eu vou tributar isso do ITBI? É um direito real de propriedade de um terreno no céu. Poxa, não, mas acho que não vai funcionar muito bem isso, né? Ainda mais depois se a gente chegar a levar no limite, que precisa do registro, eu quero ver qual vai ser o registrador que vai registrar o terreno no céu. Mas aqui é mais ou menos o problema é esse, eu não posso vender. O que eu tenho que fazer? Coibir a atividade? Sim, faz sentido. Faz sentido. E o argumento que a Tatiana trouxe também funciona muito bem. Uma coisa é a renda. A renda é renda. É renda como qualquer outra. E aí seria equivocado eu não tributar o camarada que tem a renda do ilícito e tributar o cara que tem a renda do lícito. Mas tem uma pergunta aqui que está bombando e que eu queria te ouvir e depois, se for o caso, também colaborar um pouco com a resposta. É a pergunta que a professora Tatiana já tinha feito no início e que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Qual é a diferença entre um abastecimento de combustível de gasolina num posto e a recarga da energia elétrica? Eu acho que as semelhanças são maiores do que as diferenças, mas as diferenças, por quantitativamente menores que sejam, elas promovem um resultado qualitativo muito diferente. Queria te ouvir e depois eu e a professora tentamos colaborar contigo, Rodrigão. Eu acho que você já deu a resposta. O combustível é sujeito à mercancia, mas estamos aqui para ouvi-la. Mas mais ou menos também, Zé. Porque se eu pegar o combustível hoje, o ambiente regulatório é muito tranquilo. E como é um bem tangível, que eu consigo botar na garrafinha quando eu faço bobagem e esqueço de abastecer o carro, eu tangibilizo, né? Eu consigo até carregar a bateria, levar ela embora e tal, mas é diferente, entende? Então mas o que eu queria chegar no ponto é o seguinte, eu consigo, Zé, eu abastecer meu carro lá na base da distribuidora? Não. Tá vendo? Essa é a diferença. A ANP precisa autorizar o posto revendedor a vender, e ali ele está autorizado. Se eu for na distribuidora, não vai me vender. O que eu preciso para ter um posto de abastecimento numa transportadora? Eu preciso de uma autorização da ANP. Sem autorização, eu não consigo comprar. Eu só consigo comprar no posto revendedor. Ah, mas eu quero comprar lá no Uruguai um caminhão de nafta, vir aqui misturar no Brasil e vender no pessoal do meu bairro. Eu consigo? Eu vou tributar ICMS dessa atividade? Não vou. Tá vendo como tá sujeita à mesma regulação? Ela não diverge tanto assim? É a mesma coisa, a diferença é que a energia elétrica todo mundo tem em casa. Mas não é porque eu tenho em casa que eu posso vender. Se eu pegar abastecer meu carro, ou abastecer, sei lá, eu comprar um caminhão tanque, abastecer ele e vender no meu bairro, vai funcionar? Não vai funcionar.
Alguém vai barrar isso aqui, ninguém vai vir querer cobrar ICMS. É o que estão fazendo, é o que está sendo proposto com a eletricidade. Superar uma barreira regulatória para vender uma mercadoria que eu não posso vender. Está vendo como a semelhança é tamanha que a semelhança é tão grande que a solução é a mesma. Sim, sim. É porque a gente está pensando, eu acho que por isso é que eu acho que você deu a flechada correta logo no começo. O posto vende gasolina porque pode vender gasolina. O posto não vende energia elétrica porque não pode vender energia elétrica. Qual é a solução que existe? Tentar prestar o serviço de recarga. Até aí, estamos juntos. Mas isso é uma Agora, é questão para de comprar isso? definição, né? Isso é uma É questão de isso, tá? definição e de cobrança também, de eleição da base de cálculo. É isso. Pois é, eu vou ter esse Porque problema na aqui. prática, na materialidade das coisas, elas se aproximam. É isso, é isso. Eu abusei da minha amizade com o Rodrigo exatamente nesse ponto principal. Rodrigão, esquece regulação. O que está acontecendo aqui? E ele não entendeu ainda assim. Aí eu falei, isso é venda de combustível. Não, não é, Zé. Não pode ser. Não pode ser. Pelo argumento que ele já trouxe para a gente do óbice regulatório. O doutor Braga aqui está fazendo um questionamento se o fisco estadual constatar, vai cobrar e vai ter uma implicação de natureza penal. Até pode ser, mas eu acho pouco provável que o fisco vai efetuar o lançamento contra o meu caminhão-tanque. Até pode ser, mas eu acho difícil. E no caso do eletroposto, é justamente isso que a gente está debatendo. Será que o Zé trouxe, o fisco do Ceará já autuou. Por isso que a gente precisa resolver essa questão. Porque essa omissão é inconstitucional. Porque estou evitando o desenvolvimento da eletrificação, da mobilidade urbana eletrificada. Então, essa omissão é inconstitucional. Como vai ser resolvido, eu não sei. Mas precisa. E eu vou tratar ainda de outro tema. A energia elétrica é diferente do combustível, que eu preciso explorar um poço de petróleo, eu preciso refinar, eu preciso misturar com etanol anido para depois vender para o posto revendedor. A energia elétrica, basta botar meia dúzia de placas solar na minha casa, eu consigo vender na porta. Sabe o que acontece se a gente autorizar isso indiscriminadamente? Cadê a segurança do meu sistema energético? Pois é. Pois é. Tá vendo? Então, aqui vai passar a não gostar nada de você. E se isso se ampliar, por isso que eu falei também daquele texto do quem define o que é interesse público e privado, que naquele tema nós estávamos falando do posto bandeira branca, se podia o posto bandeirado vender qualquer combustível que não fosse da distribuidora a qual ele estava vinculado. Aqui se assemelha muito o problema. Ah, mas é um interesse privado da distribuidora com o posto. Será? Pô, mas então eu não preciso de estoque regulador, não preciso de capital mínimo para a distribuidora. Vamos começar a tirar toda a regulação, então. Aqui é a mesma coisa. Se qualquer um bota placa fotovoltaica na casa e vende energia elétrica na porta, por que eu exijo garantia de fiel cumprimento para iniciar um empreendimento de geração? Por que eu exijo licenciamento de linha de transmissão? Opa, vamos começar a tirar. Capital mínimo. Bom, seguro mesmo é o que mais tem para iniciar um empreendimento de geração de energia. Isso que eu trabalho nas renováveis. Eu não estou nem falando aqui de outras fontes de energia. Eu atualmente trabalho só com renovável. E tem todas essas barreiras regulatórias. Para quê? Para garantir o sistema. Existe uma função para isso. Se a gente começar a abrir, vai ser ótimo. Mas será que... No primeiro momento só. Exatamente. Num primeiro momento só. Nós temos um sistema frágil. Nós temos um sistema frágil. A Tati é muito nova, não deve lembrar, mas... Tem já uns 15 anos atrás, a gente teve ministério de apagão nesse país. Tinha Pedro Parente até. Não, eu lembro. Foi o ministro. Lembra? Eu lembro. A gente teve uma crise energética grave. Ia ficando quente e ia chegando nas épocas meio tensas. Mas eu lembro disso. Exato. E dizem que a gente só não teve uma nova crise também entre 19, 20, 21, por causa do Covid, que houve uma redução dos níveis de consumo energético, e aí isso acabou salvando, né?
Tá bom. a gente de mais uma Evitando. quebra de questão, né? É horrível pensar. Hoje, se a gente analisar os projetos que estão na ANEEL, em processo de outorga, o Brasil tem energia para os próximos 30 anos. Mas aí é geração, veja qual é o problema. Tá? É geração. Sabe qual é o problema do sistema energético? É que eu preciso de transmissão e distribuição. Se a gente pensar só em geração, a gente esquece de dois pontos da cadeia, que é o que faz a coisa funcionar, a transmissão e a distribuição. Então, por mais que a gente esteja aí e o mercado está caminhando para a liberação, para o mercado livre, todo mundo poder escolher o seu gerador, eu não posso abrir mão da transmissão e da distribuição, porque senão eu fico sem segurança do sistema de abastecimento de energia elétrica. Então, por isso que as coisas não podem andar tão descasadas. Esquece o regulatório, não dá. Eu não posso esquecer do regulatório. Porque se eu esquecer do regulatório, eu boto todo o sistema a risco. Por que a gente ainda fala em estoque regulador no mercado de distribuição de combustível? Entende? A gente fala porque a gente precisa garantir a segurança do abastecimento. Então, aí, nós somos ainda dependentes de algumas coisas que a gente não pode atropelar. Então, se a gente vai definir que é ICM, bom, se definem que é ICM, vamos. Agora, para voltar à provocação da Tatiane, ontologicamente é venda de energia. Pronto. Não dá para chamar de serviço. E aí, eu devolveria com a pergunta, que é uma pergunta simples, mas eu acho que muitas pessoas poderão estar pensando nisso. Será que a gente não empurra mais uma vez aquela discussão de mas isso aqui não é tangível? Pode ICMS? Ou vai ser uma oportunidade de a gente revisar esse paradigma da mercância que está atrelada à tangibilidade? Mas, Tati, eu acho que se fosse outro bem intangível, podia ter uma briga mais interessante. Mas com energia, irmã, com energia elétrica, se a gente consegue superar, é o que o De Braga estava falando aqui. Se a regulação avançasse, permitisse a revenda pelo posto, uma autorização específica, poderia ter a venda e aí seria a boa e velha energia elétrica, que a Lei 194, Lei Complementar 194 mandou baixar a alíquota, mas se a gente estivesse tratando de outros intangíveis, eu acho que ia ser um auê, parceira. Ia ser uma dificuldade. Mas vamos ouvir o Rodrigão. O que você acha, meu velho? Tratando de energia, tá ali o contador. Tanto que é assim que vai ser feito. Né? As grandes empresas estão fazendo isso, né? Estão fazendo por entrega de energia. Bom, é assim que está sendo feito. Se está certo ou não, é outro assunto. Agora, eu volto a dizer, e aqui que eu vou fazer votos que essa live tome uma proporção bastante grande para que as pessoas parem para analisar isso e regulem isso, porque na minha visão, hoje é uma omissão inconstitucional. Porque qual é o empreendedor que vai investir com segurança para gerar uma rede de abastecimento? Eu sei que já são diversas empresas que estão apostando nisso, sem saber como vai funcionar. É a mesma questão do hidrogênio verde. Eu tenho hidrogênio marrom e hidrogênio cinza regulado. O hidrogênio verde ninguém falou nada. E aí eu vou trazer a Constituição de volta para a gente não esquecer nunca dela. A Constituição que diz, eu tenho que ter uma tributação diferenciada para o bem ecologicamente adequado. Reforçado pela lei, a emenda Constituição 123, Rodrigo. Eu não posso tratar o hidrogênio verde igual ao derivado do petróleo. Eu tenho que tratar melhor, eu tenho que tratar ele com carinho, porque ele vem de fonte renovável. É a mesma coisa aqui, eu não posso tratar o eletroposto com maldade no coração. Não, eu tenho que tratar ele bem, porque eu preciso desenvolver isso. Tá? Então, eu não posso ficar gerando insegurança jurídica e depois ir lá na COP27 fazer 1001 promessa e chega na hora de concretizar, opa, vamos dificultar a vida do empreendedor, vamos dificultar a vida de quem fez o investimento no montante que é para comprar um veículo elétrico. Precisa ser resolvido. O que dava para resolver isso do ponto de vista tributário, de certa forma, é o seguinte: tributo valor agregado, vai. Esquece isso de mercadoria ou de serviço e tributo valor agregado. Cria um IBS, joga em cima disso e resolve. Porque aí vai ser em cima
não vai fazer diferença se é bem ou se é serviço, e de certa forma resolve. Mas eu acho que isso é a típica solução na marreta. Não gosto. Não gosto. Mas Porque aí você está pegando o direito tributário, mudando ele, mas não está resolvendo o problema de base. a Babi aqui disse, a Babi Moraes, ICMS sobre energia e ISS é a diferença. Perfeito. Eu também assino agora, não tenho problema nenhum nisso. Tá? Não teria problema nenhum com relação a isso, tá? Mas com relação ao IBS, eu acho que não pode ser desmerecido tanto essa ideia. Eu acho, e aí eu vou me perfilar o Eurico de Santi, que tem que acabar essa bagunça. Eu sou enlouquecido com tributo não cumulativo, porque isso só serve para dar bagunça. A PIS e COFINS funcionava muito bem. Não, vamos melhorar a PIS e COFINS, vamos criar não cumulativo. E aí vira bagunça, e aí começou esse problema. Tá, mas qual que é a não cumulatividade do PIS e COFINS? É a do IPI? Ah, não, mas é... Não, para um pouquinho. Aí vem o cara que... Não é do IPI, não é a do ICMS, é a dela mesma. E qual é a dela mesma? O que o legislador disse? Não, aquela da cerveja, para mim, é pior. O filtro da cerveja, acredita ou não, PIS e COFINS. Mas o filtro tem contato com a cerveja? Não me enlouquece, não estraga uma coisa tão boa quanto a cerveja. Para com isso, sabe? É esse tipo de coisa, sabe? A gente vai voltar para isso. Então o Eurico de Santi tem razão. E tu também, Zé, quando tu traz esse assunto, tem razão. A gente tem que parar de ter essas discussões para a gente poder ter eletroposto e recarregar, abastecer, como a gente queira chamar isso, o carro elétrico, e não ter que ficar discutindo se vai pagar ICM ou ICS. Não, tributo de valor agregado e acabou. É isso. É porque eu acho que esse caso, Rodrigão, eu não resolvo ele de cima para baixo, eu tenho que resolver de baixo para cima. Tem que resolver o aspecto regulatório, já que é um mercado regulado, e a partir disso, aí sim, verificar qual é a tributação. Porque eu ainda estou um pouco nas antigas de entender que o direito tributário é um direito de superposição. Sim. Não obstante a tributação da realidade, eu ainda sou muito conectado nisso. Já tem vários estudiosos que desligam um pouco desse aspecto, veem uma independência maior, eu ainda não consigo, tenho que estudar mais para tentar chegar nisso, mas ainda não consigo enxergar um direito tributário tão desconectado. Então, me parece que a solução vai muito mais pelo seu caminho do que pelo meu de simplesmente, não, diz que é IVA e vamos resolver isso aí por cima. Menos. Eu tenho uma pergunta ainda. Então, partindo dessa premissa de que a confusão é inconstitucional, a gente precisa de uma resposta do legislador, o legislador precisa trazer algo para, pelo menos, trazer harmonia e haver um guia, né, para o que pode ser feito. E também partindo da premissa de que energia é um bem de importância indiscutível e é um bem também que envolve diversas fontes distintas e a gente está caminhando para esse contexto de estímulo à sustentabilidade, outras fontes energéticas e tal. Uma pergunta existe a gente assumindo que o legislador tem que fazer alguma coisa, existe algum sistema, alguma tributação ideal? Ou a única coisa que é importante é que o legislador tome uma decisão? A gente quer que ele tome uma decisão ou a gente quer que ele tome a decisão? Qual seria essa decisão se você fosse legislador, Rodrigo? Olha, eu caminho... a solução da Babi Moraes aqui me agrada muito. Tá? Mas, tal qual a analogia que nós fizemos desde o início com o combustível, eu caminho para a linha do ICMS. Tá? Eu acho que eu não posso chamar de serviço o que serviço não é, então eu vou na linha do Gilmar Mendes, do Eros Grau, eu não vou chamar de serviço. Porque, mas é um agregado, e a ANEEL fez isso, chamou de serviço, e tá tudo certo. A ANEEL tem a caneta, eu não. A energia é um agregado ao serviço prestado. Não, me desculpa. Se eu tirar a energia, eu tenho serviço? Serviu de alguma coisa se eu tirar a energia? Não serviu de nada. Eu não tenho substrato nenhum se eu tirar a energia. Serviço é nuclear, ou a energia é nuclear a essa prestação, chame-a como for. Exatamente, é inafastável.
Existe a circulação, certo? Existe a circulação. Agora, se essa cobrança vai ser um fato tributável pelo ICMS, aí sim eu preciso do legislador. Que hoje, como eu disse antes, não é. E nem do ISS. E aí vira a confusão. Não é uma coisa nem outra. Hoje não dá para dizer que é um ou outro. Porque me incomoda. E aí é ontologia de novo. Eu tô na Floresta Negra, tô vendo o ISS, mas eu não tô vendo serviço. Ah, mas a recarga da lei complementar. Olha, me desculpa. É puxado. Não Eu me também acho convém. puxado, Rodrigão. A exegese Não me evolutiva convém. me parece muito puxada, embora reconheçamos também. Você pensando como investidor, vamos nos despir da condição de estudiosos e pensar como investidor. O mais seguro é o que o mercado anda fazendo. Vai na marretada, põe o ISS da recarga, amanhã ou depois, se virar o jogo, se vier a permissão para venda, muda o modal operacional, passa a vender, passa a tributar pelo ICMS, mas eu acho que hoje não Mas dá. aí eu vou te fazer uma provocação, Zé. Se eu tiver a minha plaquinha fotovoltaica no telhado e tiver abastecendo e cobrar ISS, até aí eu não tenho. Acho que funciona. Agora eu te pergunto, se eu estiver adquirindo isso da distribuidora e revendendo, aí eu volto para o problema da base de cálculo. O que é serviço aqui? Eu vou ter que excluir o valor da energia? Olha que coisa estranha que vai ficar. Sim. Sim. Aí eu vou voltar para o valor agregado. O serviço vai ser o valor agregado. Que eu pago a energia lá R$ 400 no megawatt, eu vou vender a 600, a 200 da diferença é o ISS. Volta a ser valor agregado. Vê como não fecha a conta? Eu volto Sim. para o problema da base de cálculo. Sim. Se eu for gerador, tudo certo. Mas se eu estiver comprando na distribuidora, já não funciona. Pois é. Me permite, então, assumir uma premissa, porque eu quero te ouvir sobre isso. Eu sei que essa prosa foge um pouco da própria questão da energia. Mas vamos assumir, como falou, a professora Tatiana sugeriu para a gente o seguinte: vamos supor que tenha vindo a solução. A ANEEL permite a venda pelo posto, ele está devidamente autorizado a realizar a venda. A gente sabe que hoje a energia elétrica ela é tributada por substituição tributária por antecipação. Como é que fica na hora que houver o valor agregado dessa venda pelo posto para o consumidor final, esse deltazinho, a tributação complementar naquela ampliação da leitura do tema de repercussão geral 201, Rodrigão? É, aí vai ser um assunto a ser endereçado, né? Quem que vai, quem que vai pagar a diferença? O posto? E, em tese, o último contribuinte substituído, né? Em tese, o posto. Vai ser o Em posto. Vai tese, ser o o posto. posto. E aí, nesse aspecto, a gente vai ter que repensar tudo isso. Porque Tudo. nota que viola a própria lógica da substituição tributária, eu vou criar um problema em vez de resolver ele. É isso mesmo. Eu vou criar um problema em vez de resolver ele. Esse valor agregado eu vou ter que cobrar do posto, e aí eu vou multiplicar minha base de contribuinte, que é justamente o oposto do que a substituição quer fazer. Pois é. Pois é. E isso é uma subversão muito grande, porque a substituição tributária pressupõe a venda para o consumidor final pelo distribuidor de energia. Não pressupõe a venda por um atravessador que naturalmente, planejadamente, Mas vai eu acho que colocar não um é delta ali isso. para vender. Sabe o que é a distribuição? É um monopólio natural. Eu não consigo ter 500 postes concorrendo Pois na é, rua. tá claro. Ponto, eu tenho um a cada 500 metros. Então, distribuidor eu só tenho um, faz sentido a substituição. Concentrar num elo. Se eu transferir isso para o posto, perdeu o sentido. Porque aí são quantos? Por que não se tributa o posto, se tributa tudo na refinaria ou um pedaço na distribuidora? Porque eu tenho, sei lá, 20 mil postos no Brasil e distribuidora de combustível tem o quê? 180? É isso. É isso. Distribuidora de energia, quantos tem aí onde vocês estão? Tem uma só. Aqui uma só. Tá vendo?
Não, e eu vou te dizer, Zé, nenhum lugar no Brasil, eu vou dizer que no mesmo lugar são duas distribuidoras. É uma só. É monopólio natural. Tá vendo? Então perde a própria lógica da substituição tributária. Não tem como fazer. Ah, eu vou fazer o recolhimento do excedente. Não vai ter como fazer. É um desdobramento interessante, meu amigo. É um desdobramento bem interessante, bem complexo, porque em uma primeira leitura, e aí é compreensão minha, conversado com alguns outros colegas, não obstante no tema de repercussão geral 201, é o tema segundo o qual o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, determina em leitura evolutiva que existe o direito do último contribuinte substituído à restituição do valor quando o preço final de venda ocorre a menor do que a base de cálculo presumida. Foi isso que o Supremo falou. Qual é a leitura que vários estados têm dado a isso? Vento que venta lá, venta cá. E quando acontece a menor, o último contribuinte substituído tem direito à restituição, quando acontecer a maior, ele tem que também fazer o recolhimento complementar. E aí existem várias dificuldades decorrentes disso. A primeira delas foi isso que o Supremo disse? A segunda em tendo sido, cadê a tua lei para cobrar esse complemento? Só vai poder cobrar a partir do momento que tiver lei para isso. E aí vira um novelo terrível quando a gente trata da questão da energia elétrica, porque aí deixa de ser acidental. Deixa de ser acidental. É a lógica, tem que ser a lógica, porque quem que vai vender mais barato do que comprou? Não vai fazer sentido. Adam Smith não aceitaria isso. Não faz sentido. O dono do eletroposto tem que ter ganho ali. Aí o pessoal vai dizer, e com razão, que o maior benefício do eletroposto é na loja de conveniência. Eu já ouvi isso também. Porque fica meia hora carregando e aí a pessoa gasta na loja de conveniência. Tá bom, então não precisa cobrar. Como shoppings hoje em dia fazem, né? Deixam você estacionar lá teu carro, cobra pelo estacionamento, você vai gastar uma grana no shopping. Mas, e ali... o que está sendo feito, está se cobrando mais caro o estacionamento, você vai ter recarga. É claro. A casa nunca perde, Rodrigão. Mas eu acho que o debate aí é a cobrança isolada. É a cobrança isolada, é a cobrança referenciada. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Viola a lógica da substituição tributária aqui, porque vai criar uma dificuldade. Eu concordo com você. Talvez isso seja outro ponto que o legislador tem que atentar. Assim, ele não pode trazer a solução só para definir a incidência sem estabelecer uma regra contra isso também. Concordo com você. Exceptuando o precedente. Pois é. Até porque existe a solução malvada também para isso, né, Tati? Que é a seguinte: ele estabelece uma base de cálculo presumida considerando a média, considerando o valor mais alto da venda do posto, em vez do valor efetivamente da venda da energia para mim e para você que estamos em casa. Uhum. Quando ele pode manipular a base de cálculo, isso pode acontecer. Eu tenho uma solução para isso, mas eu acho que não tem lastro constitucional. Alíquota de REN. Tributação monofásica, alíquota de REN. O ICMS é esse, já está cobrado aqui. Você pode vender por 10 ou por 1 milhão. Meu tributo eu já recolhi. Sim. E é o que está tentando fazer com o E seria a solução constitucionalmente adequada, porque eu estou incentivando o investimento privado na eletrificação da mobilidade. E desanexando tributo de preço. Ele não retroalimenta mais. Sim. Eu vou tributar o megawatt, não o preço do megawatt. É isso. Fala, Tati, por favor. Não, estou só complementando aqui sozinha o raciocínio. Aí você não tem mais esse problema do descompasso com a estimativa. Exatamente. Claro, até certo ponto é simples. A solução é genial justamente porque é simples. Eu tributo o megawatt, não o preço do megawatt. É isso aí. Fica muito mais simples, está resolvido. É isso.
O De Braga está falando aqui do PMPF. PMPF é o preço médio ponderado ao consumidor final, que é uma das lógicas de tributação para substituição tributária. Ela te localiza mais ou menos do mesmo degrau da margem de valor agregado, que é um percentual que você aplica em cima do seu valor de venda. Mas o que a gente está colocando aqui, De Braga, é uma questão um pouco diferente, que hoje em dia me parece ser outra discussão grande. Só teria lastro constitucional após a emenda 33 de 2001 para os combustíveis e lubrificantes, que seria o ICMS monofásico, que poderia ter alíquota ad rem. A alíquota ad rem é aquela que não é percentual, né? É um valor fixo por unidade de medida. Você observa isso hoje em dia já, por exemplo, com PIS, COFINS e com CID. Se você abrir lá a Lei 9718 de 98, a Lei 10336 de 2001, a última é da CID, a primeira é de PIS, COFINS, você vai verificar que tem uma porção de produto ali que tem uma tributação de valor fixo por quantidade, por metro cúbico, por tonelada, coisa assim. Ou seja, é uma lógica que já existe, já funciona para alguns produtos, mas cuja replicação não é muito simples. Ó, De Braga gostou do ad rem. Em tudo. Em tudo. Eu gosto também da ideia, principalmente na tributação monofásica, porque você consegue evitar os problemas decorrentes na energia elétrica, não acontece, mas os problemas que acontecem nos combustíveis, em diversos outros produtos, que é Mas se a a gente sonegação. analisar, mas se a gente analisar, Zé, a tua ideia, num contexto de tributos plurifederativos, que também vou evocar Eurico de Santi de novo, na tese do IBS, se nós transformássemos PIS e COFINS em tributos plurifederativos, com repartição dessa receita efetiva, Emenda meu amigo, PEC o 110, valor, PEC claro, 110. o valor agregado, o valor em si, a diferença do ad rem está lá. Vai repercutir na receita. Eu desvinculo da circulação de mercadoria e vou para a receita. Bom, olha Só como tem, simplifica. só tem uma coisa que é uma pegadinha, pessoal. Só funciona a alíquota ad rem para produtos que são commodities. Se você Não, pegar, por exemplo, o tênis não pode ser uma alíquota de rem, porque tem tênis de R$ 10, tem tênis de 1.000. Entende o ponto? É uma dificuldade que existe, por exemplo, para lubrificante. Se você for no mercado e, eu vim comprar o lubrificante, a quantidade de produtos que você vai ver, a quantidade de matrizes, inclusive de origem mineral, origem sintética, é isso que dificulta de você ter, por exemplo, a tributação monofásica para os lubrificantes. São não, mas tantos tudo bem, mas eu produtos. estou falando de energia elétrica. Eu estou Não, falando de energia energia elétrica. elétrica. Eu tenho um Energia problema. elétrica Porque aqui ainda. vamos trazer a capacidade contributiva aqui para dentro. Não, vai estar tributando pouco, a manifestação econômica não está alcançando. Bom, alcança pela PIS e COFINS. É Não é no claro. ICM que nós vamos resolver isso aqui. Resolve de outra forma. O ICM tem que ser ad rem, por megawatt-hora. Isso aqui é o meu ICMS. Certo? O que eu não posso é querer ficar buscando a capacidade contributiva no ICMS. Porque eu crio um problema que eu não consigo resolver. E aí eu estimulo a sonegação e tudo aquilo que a gente sabe. Guerra fiscal, aquelas coisinhas. Os problemas de sempre. Prosa Gente, boa demais, Rodrigão. Tati, minha amiga. uma discussão excepcional, assim, com diversos desdobramentos interessantes, à luz do que a gente tem agora, reflexões sobre o futuro, potencialidades, e foi excelente. Obrigada, por todos os seus aportes, Rodrigo. Tenho certeza que todo mundo estava aqui com a gente e aproveitou demais desse debate. Zé, excelente sempre. Obrigada pela parceria de todas as lives. Foi ótimo, agradeço a todos que estão aqui presentes. Novamente, obrigada, Rodrigo, por ter aceito o convite do Tributário em Jogo. Foi um prazer nosso te receber e espero que possamos fazer isso mais vezes no futuro. Novas lives, novos temas polêmicos e cabeludos para a gente discutir, possibilidades tributárias. E é isso, gente. Vai ficar gravado. Muito obrigada.
E quem chegou no meio da live, como vai estar gravado, você consegue resgatar desde o princípio. No dia seguinte, a gente sempre posta também no nosso YouTube. E é isso, galera. Uma boa noite para todos. Obrigada, Zé. Obrigada, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tati. Obrigado, Rodrigão. Forte abraço para toda a Obrigado. família, meu irmão. Valeu, para ti também. Muito obrigado. Até mais.